A Clara Neri vai trazer agora informações sobre... Lembra quando a gente falou na semana passada sobre as brigas de torcida que durante o final de semana eles brigaram em tudo quanto era canto do Rio de Janeiro, fora da cidade, brigaram na Zona Oeste, na Zona Norte, tivemos registro de baleados e aí entre esses baleados tinham 2 torcedores esperando na porta do metrô ali na Zona Norte do Rio quando outras pessoas criminosos passaram atirando. E agora a identificação, né, Clara? Bom dia pra você. Bom dia, Agatha. Bom dia a todos. É isso. Liga o microfone aí. Vambora. Isso. Bom dia a todos. Pois é, são 2 integrantes da torcida Jovem Fla que foram presos agora de manhã em operação da Polícia Civil. Eles que são suspeitos de atirarem contra torcedores do Vasco, bem em frente à estação do metrô de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. Esses torcedores do Vasco estavam, no momento, a caminho do Maracanã para o jogo do clássico Flamengo e Vasco no último dia 15. E a Polícia Civil, através dessa operação da delegacia de Vicente de Carvalho, né, realizou a prisão hoje após a identificação desses criminosos pelas imagens de câmeras de segurança. A gente teve acesso em primeira mão, inclusive, a essa imagem que está passando agora na nossa live. A gente consegue observar o momento que os torcedores do Vasco estão caminhando e aí outros 2 torcedores do Flamengo que estão dentro de um carro branco passam atirando. E é um momento ali, né, em frente à estação, bem movimentada. Mas sem discussão prévia nenhuma, não teve nenhum embate prévio, absolutamente nada. Nessa imagem, pelo menos não. Os caras estão de costas, assim, é tipo uma emboscada, Clara. Que coisa. Exatamente, é como se já estivesse passando ali, já esperando alguém passar, né? Algum torcedor ali do Vasco passar. E aí a Polícia Civil identificou, então, os criminosos que estavam dentro desse carro branco. Rafael Gomes Barcelos e Gilson Lira Ribeiro. Inclusive, a Polícia Civil já sabe quem foi o responsável por efetuar os disparos. Gilson, que já possui pelo menos 6 passagens pela polícia, todas envolvendo aí crimes com brigas, né, entre torcidas organizadas. É fogo, meu irmão, pra não falar um palavrão que eu quase soltei. Não dá, como é que você faz isso, cara? Olha a imagem, os caras estão cruzando a pista, eles estão conversando entre eles. Eu não sei se a Clara também sabe, se, sei lá, 1 hora antes eles se envolveram numa confusão e os caras voltaram pra atirar e fazer uma emboscada. Mas a imagem que tá ali, e claro que, também não tô dizendo que se isso aconteceu, justifica. E você só um chegar, detalhe, pegar uma arma ou se e são atirar. velhos inimigos que se encontram em outras brigas, porque isso aí é agendado há anos e anos que eles se encontram. De repente se conhecem. O fato aqui, siga aí, Rodolfo, o fato aqui naquele momento é emboscada, né? É emboscada. Agora, deixa eu só pegar uma informação clara. E esses torcedores que foram atingidos, claramente, porque um deles corre, cai no chão, o outro cai atrás do carro, claramente baleados. Como é que eles estão? Eles foram socorridos no dia para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Um deles, depois de dias internado e também de cirurgia, teve alta. O outro segue internado, inclusive, com projétil alojado na região pélvica. Cara, você vê o primeiro da imagem que claramente ele bota a mão assim, onde realmente ele foi atingido aqui próximo ao glúteo, um pouco nas costas, e não sei se trespassou. Que coisa. Agora, o que mais impressiona e revolta é a informação final da Clara, que os caras, pelo menos o que atirou, tem pelo menos 5 passagens e brigas de torcida. Ou seja, se o nosso Código Penal, se a nossa justiça fosse mais dura, se esses caras pegassem realmente penas duras, ele não estava na rua para atirar no cara e poder quase ter matado esse torcedor. Agora solta, volta pra rua e comete. Ele não voltou pra rua e ficou santinho, né, Dônula? Então tá aí, soltaram, deu no que deu. Rodolfo, de novo, voltando ao caso que a gente falou da milícia, se você não tiver penas cada vez mais duras, então você tem o legislador para carregar na mão. Aí você tem o judiciário que tem que carregar na mão com base na lei que foi criada. O judiciário não cria a lei, ele executa, mas tem que executar. Porque do contrário, Oi, Clara, você fez assim... Inclusive, vale te reforçar uma informação que a gente deu no dia, né, desses confrontos, desse tiroteio, e também de diversas outras brigas que tiveram no mesmo dia. Nesse dia, a gente anunciou aqui na rádio que, segundo a Polícia Militar, pelo menos 30 pessoas tinham sido presas por conta dessas brigas. Quantos vocês acham que seguem presas ainda? Sim, não tenha dúvida. E quantas dessas não vão se envolver em brigas nos próximos clássicos, fazendo outras emboscadas? A história se repete enquanto o peso do Estado, Rodolfo, o peso da justiça, não realmente coibir esse tipo de ato repetitivo que culmina numa cena como essa.
É impressionante. Agora, ainda sobre esse assunto de briga de torcida, né? A gente, infelizmente, vai ter clássico daqui a pouco, a gente vai ter jogo e a gente vai ver tudo se repetindo. Lamentavelmente. Agora, olhe para essa imagem. Os caras atravessando uma rua, conversando, indo pro jogo. Tá? Eu vou ignorar eventualmente um histórico, porque essa cena poderia ser eu, Dônula, nossos amigos e tal, caminhando pro Maracanã para assistir um jogo. Né? Aliás, nesse momento eu não estou quebrando nada. Eu pergunto, quem hoje, alguns sim, mas quantos, eu diria que a maioria, não pensam duas vezes e desistem de ir a jogo de futebol, principalmente os clássicos, diante de um contexto desse? Você está lá andando com o teu filho, às vezes os caras nem vão atirar na sua direção, mas vão atirar nos outros, aí passa e pega você do outro lado da esquina, sem nada, porque você tá com a camisa do teu time, porque eu sou Fluminense, o dono lá é Flamengo, e aí o cara viu, o torcedor tá com raiva, passa a dar um tiro. Eu vou para um jogo, quantas pessoas estão se afastando dos estádios? Ah, mas não foi do lado do estádio. Tudo bem que não foi, mas as pessoas, elas saem das suas casas, elas vão para ponto de ônibus, vão para ponto de trem, elas precisam chegar ao estádio, elas se deslocam, param em posto de gasolina, encostam num bar antes para encontrar os amigos. E assim, cara, os caras saem porque não são presos, não ficam, têm passagens e não são detidos por um bom tempo para aprenderem, a impunidade impera. E quem é que tem coragem de ir para jogo de futebol, ainda mais quando é clássico, entre torcidas rivais do mesmo estádio? É isso, é por isso que muitos se afastam, realmente uma pena do futebol de uma maneira como essa. Eu não vou a jogo de futebol de clássico. Não vou. Com os meus filhos, não vou. Nem também sozinho, não vou. É uma pena, não vou a jogo de futebol quando você tem um clássico no Rio de Janeiro. Eu imagino quantos vão escrever aí pro Zé do Zap pensando da mesma maneira. Que foram, que gostariam, que amam. Eu sempre digo aqui que o programa favorito dos meus filhos é o Maracanã, assistir jogo e tal. É sonho, brilha o olho. Agora, eu vou para entrar no meio de uma porradaria, às vezes, com eles do lado, vira um trauma, confusão, um cara passa atirando um tiro a esmo, você não tem a ver, toma um tiro. Acaba com a tua vida, cara. Tá louco. Uma pena. Valeu, Clara. Obrigada. Obrigado. Só lembrando que essas imagens foram exibidas em primeira mão agora e obtidas em primeira mão pela Band News FM. É legal a gente falar sobre isso, porque sempre que a gente tem outro veículo de comunicação que obtém um material em primeira mão, a gente dá o crédito. Isso o Boechat é muito rigoroso com isso, né, Rodolfo? Dá o crédito, é o esforço do jornalista ou do veículo. Nem sempre o fazem com a gente, mas a gente faz por uma questão de ética e deontologia e respeito com os demais. Exatamente. Parabéns então a Clara, realmente não tinha visto essa imagem, a imagem é impressionante, então parabéns a ela, uma pena que outros veículos não façam.